tipo 4 do Eneagrama, o tipo mais intenso emocionalmente, o tipo que mergulha mais fundo dentro do próprio coração, o tipo que encontra Deus, a personalidade que quer encontrar o significado da vida, o porquê as coisas são como são, o quem sou eu, a personalidade do buscador, aquele como Milton Nascimento, cantor brasileiro e um tipo 4 diria, um caçador de mim. Aquele que mergulha nas próprias emoções para encontrar dentro de si quem eu realmente sou. Aquele que busca ser original, que se vê como diferente, muitas vezes com dificuldade de se encaixar no mundo como ele é, na família, parece que eu não me encaixo, na cidade, no país, no planeta, mas aquele que sabe, no fundo do coração, que tem algo muito maior nesta vida do que simplesmente acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir. As pessoas do ponto 4 buscam esse significado, tomam contato com o grande mistério, tomam contato com a vida no mundo dos mistérios e daquilo que é diferente. E essa é uma das características desse ponto do Eneagrama tão especial, tão diferente e tão emocional que a gente vai entrar agora. O coração do ponto 4, quando na virtude da equanimidade, é um coração aberto, vulnerável, que entra em equilíbrio entre as emoções dentro de si e as emoções que estão lá fora. Como se a gente estivesse num mar de emoções que ligasse todos os corações e que eu fosse capaz de, ao mesmo tempo que estou em contato com os sentimentos que estão dentro do meu coração, estou também em contato com os sentimentos que estão lá fora. Pois na verdade não existe lá fora, existe um único mar e um único fluxo. A equanimidade é uma virtude de um coração que entra em equilíbrio sereno, um equilíbrio pacífico das emoções e sente um coração extremamente estável e extremamente profundo ao mesmo tempo, com muita profundidade dentro de si. O que acontece é que na queda de consciência, há esse coração quando vai se machucando, se sentindo abandonado, perdendo-se da própria identidade, o coração do 4 entra na paixão da hipersensibilidade, que vem da hamartia, da inveja, da comparação. A hipersensibilidade é um coração em carne viva, um coração tão sensível que toda e qualquer coisa leva para uma dor emocional profunda demais. A hipersensibilidade cria também um coração que quer reter as emoções. Não basta que eu sinta uma tristeza, eu não vou querer que ela vá embora. Eu vou segurar ela. E na hora que ela for embora, eu vou rodar na minha cabeça um software chamado fantasia ou melancolia, que vai me lembrar de momentos tristes ou momentos de saudade e vai, portanto, fazer com que essa emoção não consiga ir embora do meu coração. Uma das grandes coisas que acontece no tipo 4, na personalidade 4, quando no nível de consciência mais baixo, é de fato um apego às emoções. Emoções essas, principalmente, um apego às emoções mais difíceis, como a saudade, como a dificuldade, como o abandono. É quase como se dentro daquelas emoções eu encontrasse dentro de mim uma identidade que eu perdi, que a minha alma perdeu quando se desconectou de si mesma. É claro que tudo isso é uma falsa armadilha, porque quando eu olho para o tipo 4, a personalidade de fato lá embaixo, que está se sentindo abandonada da origem, que está se sentindo instável, eu vou encontrar um coração que varia emocionalmente muito. Então sabe quando você vai de manhã feliz da vida para um lugar e de repente você escuta uma notícia triste no rádio, respira, traz essa notícia para dentro do teu coração e passa a sentir aquele pesar ali na hora. Isso altera o teu humor, as tuas emoções e altera todo o ritmo do teu corpo, dos teus pensamentos de vida. O teu amor oscila muito rápido. E por que oscila muito rápido? Porque o teu coração está com a membrana em desequilíbrio. Ele puxa muito mais como uma esponja do que está lá fora. Ele não deixa essas emoções passarem como as ondas do mar. O apego às emoções. O mecanismo de defesa do tipo 4 é a introjeção.
Isso quer dizer que um 4, para sentir a vida lá fora, ele precisa primeiro sentir no coração para depois criar um pensamento. Olha que interessante. Eu com o coração vulnerável, que é quase como uma esponja de sentimentos, que se apega a sentimentos mais difíceis, saio por aí e para entender o que você está sentindo, para entender o que está acontecendo nesse lugar, eu chupo essas emoções para dentro do meu próprio coração, vivo elas aqui. Caramba, imagine a carga emocional que isso traz para dentro do coração das pessoas do tipo 4. E não basta só isso, eu trago para dentro e na hora que elas iriam embora, porque uma emoção dura 3 a 4 minutos, como um fenômeno bioquímico, como é que eu consigo fazê-la durar tantos dias? Pois é, eu me apego a ela, eu não deixo ela embora. Eu acredito que a minha identidade tem a ver com essa profundidade de emoções mais densas e eu passo a fantasiar ou entrar em melancolia de que eu fui abandonado, de que as pessoas não gostam de mim, de que eu não tenho as coisas que eu precisaria ter, que as coisas que eu tenho na minha mão não têm valor. E é claro que isso tudo é uma fantasia, uma melancolia, uma distorção que dá origem ao tipo 4 como uma personalidade numa consciência mais baixa. Mas nada tem a ver com o elevado do raio 4, da alma 4. Que aí eu estou falando de um coração em virtude da equanimidade, um coração sereno e equilibrado, e falando de uma mente iluminada que observa tudo com os olhos da santa beleza. E a santa beleza vê beleza em tudo que há, principalmente nas coisas mais mundanas. A santa beleza quase que agradece e olha para o que tem nas mãos e vê tanta beleza ali, que o meu coração se preenche de êxtase que vem de fora. Totalmente diferente do que acontece com a minha mente lá embaixo na consciência como tipo 4, quando eu olho para as coisas que eu tenho e não as valorizo, e passo a acreditar que as coisas que eu não tenho têm mais valor. Isso se junta com a hamartia, com o pecado capital do coração do 4, que é a inveja. Não essa inveja, como a gente fala, como uma coisa maligna, uma coisa sombria. Não. A inveja como uma qualidade do coração, um estado do coração que se perde, né, da grandeza de si mesmo e passa com uma autoestima mais baixa a achar que lá fora tem algo que eu não tenho. Um coração que se compara. Um coração que olha para tudo que tem nas mãos e não se preenche. E que tem a ilusão mental de que vai se preencher com aquilo que ainda não tem. Uma saudade de aquilo que eu ainda não vi. Nas palavras de Renato Russo, um dos 4 mais conhecidos na história da nossa música. E é comum que as pessoas do tipo 4 cantem essas dores, cantem essas emoções, pintem essas emoções em quadros, escrevam poesias, ao mergulharem em si mesmo, terem uma tendência artística, uma tendência à beleza, uma tendência arquitetônica, uma tendência ao requinte e ao refinamento. Quase que como uma busca da beleza que foi perdida no momento em que a alma dela se perde da santa beleza. Eu tenho que encontrar lá fora algo que eu não tenho nas minhas mãos. E esse é um perigo muito forte da personalidade do tipo 4 nos níveis mais baixos de consciência. Correr, correr, correr atrás do que não tem nas mãos. E no momento que tem nas mãos, já não tem tanta graça assim. O coração não se preenche, porque era uma ilusão. O meu coração não vai se preencher de coisas que estão lá fora e que minha mente fantasia de que elas são a coisa mais incrível do mundo, que o outro tem e o que eu não tenho. Isso é uma grande ilusão. Meu coração só vai se preencher no momento em que eu voltar para mim mesmo e entender que as minhas dores e dificuldades e as minhas vitimizações não são o centro da vida, que o coração que cuida do outro, que sai de si mesmo, que se equilibra, que valoriza aquilo que tem nas mãos, é o coração que se preenche. Entre os talentos das pessoas do tipo 4, eu gosto muito de citar o trabalho e a genialidade de Steve Jobs,
por exemplo. A relação das pessoas com um iPhone, com um produto da Apple, não é uma relação racional. Elas não compram necessariamente aquilo só por conta das funcionalidades. Elas têm uma relação emocional. Aquilo é bonito, é belo, é diferente, é quase que uma obra de arte. E a palavra diferente é uma palavra que revela assim muito sobre a personalidade do tipo 4. Essas pessoas se veem como diferentes das outras e gostam de se ver como diferentes. Principalmente no nível mais apegado da personalidade, pessoas do tipo 4 não gostam de se ver iguais às outras pessoas, de serem comparadas com os outros. Elas querem ter algo especial, elas querem ter algo diferente. E isso dá a elas um olhar capaz de, por exemplo, encontrar e fazer coisas diferentes também. Quando elas vão criar um produto, se elas estiverem inspiradas no seu criador intuitivo, elas vão criar um produto completamente diferente do que existiu antes. Vai ter uma emoção colocada ali. São pessoas que não servem muito para fazer coisas de série, mas sim para fazerem coisas criativas. Importante dizer que quando mergulha no fundo do seu coração, quando as pessoas do tipo 4 estão com um corpo firme, forte, centrado, práticas na vida, elas são capazes de, em meditação, entrarem no fundo do coração e trazerem dessas profundezas inspirações, criatividade, beleza que vem de uma busca dentro de si e vai para o mundo lá fora. Isso quando elas estão nos níveis saudáveis da consciência, nos níveis mais altos de consciência e habitando o próprio corpo. Porque existe um risco muito forte quando na personalidade, nos níveis de consciência mais baixos, essas pessoas se perderem do próprio corpo. E elas ficam como um coração flutuante. Sabe quando você está à mercê das emoções? Parece que minha vida é dominada pelo meu humor. Se eu estou com um humor ruim naquele dia, porque ele muda rápido, não dá vontade de fazer nada, não consigo conquistar, as coisas não andam, e no outro dia que eu estou bem, parece que tudo mudou. No outro dia não, às vezes meia hora depois. Porque o 4 corre um grande risco de se desconectar do corpo e ficar com a vida à mercê só das emoções viciadas do coração. E isso é um problema grande. Porque se isso acontecer, ele vai produzir muito pouco. Ele vai ficar lamentando, revivendo emoções, desconectado da vida prática, vivendo só o mundo lá dentro, daquilo que se remói, daquilo que é vítima, daquilo que vem, que vai, das fantasias mentais, das histórias, das romantizações e desconectado da vida prática, do que tem que fazer, da disciplina, do dia a dia. É preciso, fundamentalmente, neste tipo do Enneagrama, a reconexão com o corpo físico e prático, com a disciplina. Se essas pessoas voltam para o corpo, enraizam na terra, fazem a atividade que tem que fazer, elas são capazes de subir em nível de consciência e aí sim, com esse coração com sentimento profundo, com esse coração que toca a Deus pelo significado, com esse coração que é intuitivo, mergulharem dentro de si e trazerem a santa beleza e atuarem no mundo. Uma das características das pessoas do ponto 4 com nível de consciência mais elevado é que são pessoas que de fato atuam no mundo, que estão no mundo prático e não só que se refugiam dentro do próprio coração e da mente e ali se perdem num loop entre sentimentos e fantasias sem saírem do lugar. Existe no tipo 4 um grande esforço para ser verdadeiro consigo mesmo. É talvez o tipo do Enneagrama mais autêntico, o tipo que mais fica se perguntando se eu realmente estou sendo eu. O que acontece é que quando eu estou nos níveis mais baixos de consciência, eu me perco e eu passo a acreditar que aquelas emoções mais densas, mais profundas, aquele sofrimento, aquela saudade, aquilo sou eu, porque aquilo é profundo e porque as outras pessoas não estão tocando o coração fundo, as outras pessoas estão vivendo uma vida sem significado. Então, na hora em que eu entro nessa profundidade minha, eu passo a sentir assim, ai caramba, pelo menos isso aqui sou eu. Pelo menos eu estou desvelando essa mentira que as pessoas estão vivendo e estou seguindo o meu coração. O que o 4 não se dá conta é que não necessariamente isso é um bom caminho,
Porque e se o seu coração estiver viciado? E se o seu coração estiver na paixão da hipersensibilidade? E se aqueles sentimentos pesados que você chama de você, na verdade não são você? São um apego que você teve a sentimentos mais densos. Nas palavras de um professor de Enneagrama que eu admiro muito, que faleceu alguns anos atrás, fundador do Enneagram Institute, o Dom Riso, que eram 4 autopreservação do Enneagrama, os 4 vão sim no coração mais fundo que os outros tipos, mas eles não vão fundo o suficiente. Eles vão até a metade do mar, mas eles não encostam. Somente aqueles que se desenvolvem num espaço tão profundo dentro de si que o que eu encontro é a serenidade. O coração do 4 na personalidade é o coração da superfície do mar. Um dia tem tormenta, outro dia tem bonança, e todo marinheiro sabe que o mar é traiçoeiro. Há de se tomar cuidado. Ele vira de uma hora para outra. É o coração que da revolta vai à calmaria. Mas se você mergulhar muito fundo no mar, 50, 100, 1000 metros, o fundo do mar nunca se altera. No fundo do mar é sempre calmo. E nos trabalhos mais avançados de Enneagrama, de transformação espiritual, psicológica, nos trabalhos de Enneacoaching na mandala do Enneagrama, eu sempre conduzo as pessoas do tipo 4 a esse espaço de profundidade. Uma profundidade tão plena, que atravessa as tempestades e encontra lá no fundo a equanimidade e a serenidade de um coração que é profundo e é estável, da união com o coração de Deus. As pessoas do tipo 4 costumam ser pessoas com uma tendência refinada, glamurosa, de bom gosto. Eu brinco muito com isso, porque meu filho mais velho, Gael, é um 4, e ele hoje com seus 8 anos de idade, como ele tem um olho para aquilo que é mais caro, que é melhor, que é mais bonito, e a gente nunca ensinou isso para ele. É bastante interessante como as pessoas do tipo 4 de fato têm esta percepção de refinamento, de mais glamurosa. A gente fala que é como meio que a energia de Paris, sabe? O 4 tem essa coisa mais diferente, mais glamurosa. São pessoas muito autênticas consigo mesmo, pessoas que têm sim um talento para a arte, e é importante que elas expressem esse talento de alguma forma, porque senão fica aquelas emoções lá mexendo. Não, vai lá para dentro, traz para fora de um outro jeito, traz para fora através de uma comunicação dessa forma. São pessoas que são empáticas, elas conseguem sentir de fato empatia pelas outras pessoas, nem sempre elas saem do autocentramento, do individualismo, da sua dor sendo a maior do mundo, para ir ajudar alguém que está do outro lado, mas elas sentem essa empatia. São pessoas que de fato conseguem ter essa percepção de alguma forma. O grande risco, ou um dos grandes riscos da personalidade 4 é entrar na vida num papel de vítima, um papel de vitimização, acreditar que é mais deficiente do que as outras pessoas. Com a paixão da inveja, pode ser que ela se compare. Aquela pessoa tem mais talento do que eu, tem mais recurso do que eu, e eu sou menos. Mas essa muitas vezes é uma narrativa fantasiosa para que ela fique ali esperando que alguém venha resgatá-la ou salvá-la. Esse é um grande desejo dos níveis de consciência mais baixos do ponto 4, a tentativa de que alguém venha me salvar, que alguém venha me resgatar. E é importante entender que no caminho de desenvolvimento do tipo 4, do ponto 4, vai ser necessário que eu primeiro recupere o meu corpo, ressignifique essas emoções, vá me desapegando das emoções pesadas e vá alterando o meu modo de pensar, a minha fantasia, a minha melancolia e construindo no pensamento um pensamento de eu sou o senhor do meu destino. Eu não sou vítima de nada. Eu consigo, eu conquisto, eu posso, eu mereço, eu farei. Uma das estratégias da personalidade 4, quando está se sentindo muito doída ou abandonada, é de fato entrar neste olhar para dentro, que faz com que você naturalmente vá até ela. E é importante que ela aprenda a sair dali. Não existem vítimas. Todos nós somos plenamente
capazes. E isso é simplesmente uma armadilha da personalidade, mas não é quem a alma 4 é de verdade. A alma 4 é de verdade o intuitivo e inspirado Criador, que opera no mundo a santa beleza, que traz para cá a comunicação de Deus que encontra no mergulho do seu próprio coração. Falando um pouco mais do que acontece quando o tipo 4, quando ele está nos níveis mais baixos de consciência, ou naqueles momentos mais automáticos, quando ele está mais ferido, se sentindo abandonado, é essa grande sensação de abandono. Que sensação é essa que me dá? Que parece que as pessoas me abandonam, os grupos me abandonam. E muitas vezes o que vai acontecer é que eu vou comprovar essa crença. As crenças, elas têm essa característica. Se eu acredito que eu fui abandonado ou que eu serei abandonado, inconscientemente eu vou fazer coisas para que as pessoas me abandonem. E aí eu vou poder dizer, tá vendo como eu fui abandonado? Então um dos cuidados que a gente tem que tomar com os níveis mais baixos de consciência do tipo 4 é essa crença de que eu fui abandonado e de que eu serei abandonado. Porque senão eu vou acabar operando e fazendo ela se comprovar. Esse excesso de dramatização que acontece quando o meu coração se apega a esses sentimentos mais difíceis. É uma coisa bem Shakespeare, bem Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Eu brinco com os meus filhos, ou com meu filho, que ele tem um grande talento para a novela mexicana, que ele tem um grande talento para o drama. E uma das coisas mais belas é que ele já ri disso, ele ri de si mesmo. Por conhecer o Enneagrama desde pequeno, e ele foi apresentado para o 4, não pelas características mais difíceis, mas ele sempre foi apresentado pelas características mais belas, mais lindas, mais refinadas, de alto nível. E, portanto, é nisso que ele acredita hoje. E muitas vezes ele dá risada dos próprios dramas. E não é esse um caminho importante para o tipo 4? Tornar a vida um pouco mais leve, tornar a vida poder rir de si mesmo, dessas próprias variações, poder se olhar com uma vida que vai para um caminho que é menos denso. Isso não quer dizer perder a profundidade das emoções, quer dizer sim de que leveza também é um dos aspectos de Deus e que pode ser colocado e implementado no modo de viver do tipo 4. Quando os 4 começam a rir dos seus próprios dramas e exageros, na voz de um outro 4, Cazuza, exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Quando os 4 começam a rir até de si mesmos, eles começam a mudar a perspectiva desse apego a esse processo de vitimização ou dentro do próprio coração e se abrem para um espaço de protagonismo e se abrem para um espaço de encontrar de fato o sagrado, o diferente, o significado. Os 4 são aqueles que nos lembram que cada um de nós tem uma verdadeira missão de vida e que não vale a pena viver se a gente não estiver expressando essa verdadeira missão, esse verdadeiro chamado e significado. E esses estão entre os caminhos do tipo 4 do Enneagrama. Um dos riscos das pessoas do tipo 4 numa consciência mais baixa, mais automáticas, é se tornarem eternamente insatisfeitas com a situação. Então aquilo que tem nas minhas mãos não me satisfaz, não me preenche. Eu entro na minha casa, acho que as coisas não estão exatamente da forma como eu romantizei, da forma como eu sonhei. Aliás, essa mente que romantiza demais, que fantasia demais, e aliás, o fantasiar é o nome da fixação mental do tipo 4. E o 4 acredita, fantasia, e com isso se perde do que tem aqui agora, da valorização do que tem nas mãos. Essa insatisfação, às vezes aparece, consegui o emprego que eu sonhei na minha vida, estou naquela empresa, mas na hora que eu cheguei lá, não era tanto assim. Isso pode criar um hábito muito perigoso, que é o do puxa e empurra. Eu quero aquilo, aquela pessoa, aquele casamento, aquela empresa, aquilo. Na hora que eu tenho, não tem mais graça. Aí eu empurro. E na hora que eu empurro, eu passo a desejar de novo. Eu sinto aquela falta. Isso é uma dinâmica perigosa nos níveis de consciência mais baixo do ponto 4, porque é uma insatisfação constante. De certa forma, é importante saber que o caminho para lidar com essa insatisfação nada tem a ver com conquistar aquilo que parece que o outro tem melhor do que eu tenho. Essa paixão da comparação é uma ilusão.
Somente quando eu colocar o meu coração a serviço de ajudar aos outros que têm as suas deficiências, a serviço de ajudar ao próximo, e toda a alma 4 tem no fundo um chamado muito elevado para se tornar um curador, para se tornar alguém que vai colocar suas emoções para ajudar outras pessoas, para cuidar de alguém. E quando o 4 cuida de alguém, ele perde um pouco desse excesso exagerado de foco nas próprias emoções ou faltas. E ele passa a preencher o próprio coração a partir do cuidado com os outros, do cuidado com a humanidade. E talvez isso se torne a sua profissão, isso se torne o seu chamado, expressar a santa beleza que vem do alto no mundo, cuidar de outras pessoas, estar na realidade prática como ela é, valorizar plenamente aquilo que eu já tenho como belo e como algo que preenche o meu coração.